Olá, como vai? Sejam muito bem-vindas à segunda temporada do Mamãe Quase Fit, esse bate-papo que a gente tem levado adiante, né, sobre maternidade, sobre os cuidados. E aí, você que já é mãe, tá pensando no segundo? Tá pensando no terceiro, no quarto, sei lá. Hoje em dia a gente pode pensar no que a gente quiser. Não tem filho, tá pensando em maternar? Esse programa aqui é pra gente conversar sobre isso, pra gente estar junto realmente, entendendo todos os panoramas, né, dessa vida de maternidade. E uma das coisas que eu trago, e esse programa é muito baseado também nas coisas que eu vivi, é sobre a questão do obstetra ser escolhido, né? Naquele momento que você tem. Como que é isso para você? Você já tem alguém que você participa? Você já tem alguém que você conversa? Sua ginecologista? Como que tá isso nesse universo? Pare e pensa também, tá? Eu tive um encontro de alma, né? Graças a Deus deu super certo para mim. E só que ela, além de ser uma pessoa muito legal em várias vertentes que nós vamos conversar, hoje, além da família, né? Que nós vamos conversar também, eu vou trazer a Fernanda na questão reposição hormonal, depois da maternidade, sabe? O que a gente tem vivido um pouco sobre isso? Vocês já pensaram sobre essa questão? Então nós vamos receber com muito carinho a doutora Fernanda Albuquerque dos Santos, né? Já estava trocando o sobrenome aqui, mas muito obrigada por vir de Itaém, já direto? Já cheguei de lá e deu tempo certinho, né? Ai, você é maravilhosa. Falo que meu caminho abriu, viu? Abriu, você viu, não tinha nada, né? Você Nada, fez, deu o portal? nada, Eu sempre nada. falo isso. Todo mundo que vai chegar da entrevista aqui abre o portal. Pode Foi jogar isso pro mesmo, universo. Foi bem isso. E, amor, a gente fica muito feliz. Vocês vão ver uma troca de carinho muito grande aqui, porque realmente acabou ficando uma amizade, um fortalecimento disso. Ela trouxe o Augusto para essa vida linda que ele tem, que vai comemorar 3 anos, dia 17 de abril. Nós estávamos no Hospital Maternidade Brasil, ao qual eu sou muito feliz pela Redditor ter me proporcionado também, né, Fernanda? Foi tão incrível todos os momentos que nós vivemos lá, mas eu tive um encontro com você. Você, a priori, ainda não era minha obstetra, acabou se tornando, o que foi maravilhoso, e nós vivemos isso. Essa escolha da obstetra é uma coisa muito importante também para quem está maternando, né? Você que já pariu quantas pessoas? Que eu falo que ela já pariu, Ô, tá? Ju, Já pariu quantas pessoas? Eu não tenho nem a conta. Nem conta. Nem conta. E assim, eu falo que esse negócio de vida e de morte também, né? Eu falo que Deus sempre sabe, na mão de quem vai passar. Então, eu recebo os casos, falo que quero os bons, mas os ruins também chegam, né? Porque eu faço uma área bem complicada da gestação, entendeu? Então, eu falo que Deus coloca no meu caminho quem precisa. E realmente, o dia que você passou, entendeu? O Augusto já foi super modelo, igual a mãe. Fez poses e poses pra mim. Aí imagina verdade, a gente. médica que mal gosta Apaixonada. de neném, fazendo caras e bocas. Eu tive fotos e fotos do Augusto, né? Verdade. Então, eu acho que isso foi a troca que verdade. acabou Ah lá, eu já quero acontecendo, chorar, porque eu tô lembrando. eu realmente, então, e as memórias vêm acontecendo agora que você falou isso, né? Meu Deus. Mas assim, realmente, eu falo, os casos complicados, entendeu? Quando eu tenho que dar a notícia, talvez a forma como eu fale, a maneira como eu aborde o problema, por pior que seja o problema, eu falo que Deus coloca aquele paciente na minha mão, porque a forma como eu passe isso seja uma forma que, por mais difícil que seja, a gente tem que entender que não está na nossa mão muita coisa. Eu falo que eu brigo com Deus, eu fico numa briga, mas ele ganha sempre. Sim. É a vontade dele sempre. Sim. Mas Ouvi uma médica falar isso, é lindo, Maria. né? Eu falo a diferença. Ai, mas é difícil. Eu sei, mas eu é sei. difícil, Não, viu? não gostaria de estar na sua pele metade do tempo. Não, do mas que a tu maior passa. parte do tempo é menina, é menino, é menina, é menino. Então, eu falo que... É só as notícias boas. Exato. A maior parte, apesar de eu fazer alto risco, né? Eu falo que eu tenho um atendimento bem especializado na região do litoral sul, aqui de São Paulo. E pego muito caso complicado. Falo que vem de baseada quando vem, mas a maior parte é tudo normal, graças a Deus. Doutora, é até algo importante, e aproveitar aqui o agradecimento muito à Casa da Esperança, quando eu a conheci, a senhora fazia o atendimento lá, e eu tive uma resolução, né, no ultrassom maravilhosa. Podia ver a carinha. O Augusto nasceu exatamente com aquela carinha. Era uma coisa de louco ver aquele ultrassom. Foi isso que eu lembrei 4D. agora, a hora que eu tava falando. Não, na hora que você falando, eu falei, gente, é verdade. Ele era exatamente assim, o narizinho... Só faltava ver o cabelo. Não viu, né? Porque o cabelo dele foi nascer com 2 anos e 3 meses. Então, é igual dos meus filhos. Não ia ver cabelo mas era tão por cedo. isso, entendeu? A carinha era igual, se botasse os cabelinhos. Você tinha o cachinho, era o assim, Augusto, né? Foi muito impressionante.
emocionante, era muito recente. E aí você fala, né, de ter este contato, de conversar com isso, com as crianças, com as mães, né, entendendo o seu bebê. Essa gravidez de alto risco. Há um montante agora maior? Como que você vê isso? Está acontecendo uma conversa maior para falar das gravidezes de alto risco? Como que tem acontecido isso no seu universo mesmo? É assim, eu faço há muitos anos já, quase 20 anos, eu sou a referência do alto risco na Baixada, em Praia Grande, e atualmente também trabalho em Itanhaém, Peruíbe. E assim, então todos os casos ruins vêm para mim, eu não sou muito parâmetro para se falar. Tá. Mas o que eu vejo muito atualmente é assim, casos complicados de pressão alta, né, principalmente ligados à gestação, que chama pré-eclâmpsia, alterações realmente ligados também à pressão alta, com convulsão, que chama eclâmpsia, alterações dos exames. Então, toda essa parte de coagulação da paciente, eu realmente, assim, a gente ainda não tem nada comprovado. Tá. Mas eu acho que de uns 5 anos, mais ou menos, para cá, a gente teve uma mudança realmente nessa situação. E hoje em dia, perto do que quando eu realmente me formei, a gente tem uns casos muito mais graves. Por exemplo, pacientes que já tinham 10 filhos e tudo certo. E aí, de repente, agora, já tinha 5 anos da última gestação, 3 anos, entendeu? A gente acaba tendo o caso complicado dela ir parar na UTI, da gente ficar acolhendo exame, vendo alteração dos exames laboratoriais, aumento de pressão, entendeu? Super complicado. Tá. Então, eu acho que, assim, a gente tem muito mais caso relacionado ao aumento de pressão por conta de coagulação da mãe. A gente tem muito mais caso de diabetes gestacional. Muito, né? Eu tenho Muito ouvido falar mais, do mas diabetes, por conta de que hoje em dia a nossa nota de corte para diabetes, ela é menor. Então a gente quer pegar mais esses casos de diabetes. Por quê? Porque a gente sabe que a diabetes, a pior coisa que a gente pode ter com 9 meses o bebê acaba indo a óbito dentro da barriga da mãe. Nossa, mas e do nada? Do nada. Por que que acontece isso? Sim. Então, a gente tem alterações severas dos níveis glicêmicos e que podem levar ao óbito fetal. Sim. Por conta disso, o que que a gente preferiu fazer? Baixar essa nota de corte para a gente pegar um número maior de gestantes e ficar de olho, acompanhando. Vamos ver, vamos orientar a dieta, vamos ficar atrás dos exames glicêmicos dela, pra gente realmente evitar o quadro pior do que pode acontecer, de pegar a gente de calça curta, entendeu? Então, realmente, é por isso que a gente tem um número maior desses dois tipos de alteração. Eu não sei se o Covid tem a ver, vacina... Mas há um número aí. Pra mim, eu acho que tem algum bololô que dali pra frente a gente teve essa complicação E nós de vivemos uma coagulação. fase de experiência. Vamos falar bem a real? Eu realmente, assim, eu não vou nem citar isso porque a gente não tem estudo, não tem Claro, nada. Mas eu, claro. como a minha experiência própria, entendeu? Eu falo que eu tenho cara de nova, mas eu sou velha. Então, realmente, quando eu me formei, imagina, gente, não sulfatava, medicação forte, você tinha que ficar do lado. Atualmente, é realmente isso, entendeu? A nossa nota de corte para todas as doenças também, a gente... Exatamente. Vou abaixar. Justamente para a gente evitar caso Sim. grave. Caso grave é o quê? Morre a mãe, morre o neném? E você falando isso, gente, é importante a gente dizer, sou super a favor das vacinas, pelo amor de Deus, não sei nem quem não é, não quero nem papo, eu acho que a pessoa tem que, meu Deus, né? Só que imagina uma coisa, nós temos as tecnologias que são avançadas, né? Elas vão subindo. Você passa por uma questão de pandemia que do nada ela tá aqui. Ninguém falava sobre uma pandemia. Hoje eu acho que se ocorrer alguma coisa, a gente vai falar, pandemia, vamos lá, vamos resolver dessa forma. Vai ter uma outra vertente. Que vem com vacina, outra quantidade. De verdade, nós passamos por um processo que o corpo desconhecia. Então, se há conexão, se não há um fato, né? Igual eu falo, contra fatos, a gente pode ser que realmente, Ju, daqui uns 10 anos, talvez, entendeu? A gente tenha uma mudança dessa situação de informação. Sim. Claro. Mas agora a gente tem 5 anos disso. Sim. Então é muito pouco tempo, entendeu? E uma outra questão também que eu acho válida, e daí cabe a minha maternidade aqui a falar, que eu acho que a gente já trocou muito sobre isso, é importante a gente trazer para eu chegar na sua maternidade. A minha veio de forma natural aos 40 anos, de uma chance de 0,02, que eu brinco do antimoleriano, uma chance quase 0,00 de ovariana para eu ter um filho.
engravido de forma natural, gestação maravilhosa, não tive nada dessas coisas, né? Então, cuidando, regulada, o corpo ok, a mente ok, tudo mais. Só que eu vejo hoje as mulheres conversando muito comigo, mas muitas vêm até pra mim assim, mas a Ju teve aos 40. Tá, mas eu tive aos 40, mas eu tinha um cuidado comigo antes, que já começou em 2016, né? De corpo mesmo, de saúde, de emagrecimento, de exercícios físicos, de beber água, né? Então tem tantas coisas, tantos fatores aqui, de tantos exames. Primeiro, nós temos uma gravidez mais tardia. Isso exige mais atenção. Nada mudou no biológico. Melhoramos, mas o biológico ele existe. Ele é um fator de risco também, né, doutora? Sim. A gente precisa trazer isso como verdade para as mulheres. Quando a gente opta por ser mãe mais tarde, nós precisamos, junto dessa opção, vir acompanhado com uma leva de assuntos. Estou correta? Sim. Você sim. me diga. Sim, exatamente. A gente tem exames que realmente são importantes para todas as gestantes. Mas a gente tem que ter um olhar mais caprichado quando a gestante tenha 40 a mais, né? A nossa absorção de vitaminas, o nosso corpo é diferente, entendeu? Então, realmente, o que a gente passa para o bebê, a gente vai ter uma resposta diferente do que quando a gente tem 20 anos. É diferente. Só que hoje, a maior parte das gestantes, elas são o quê? 40, perto disso. Dificilmente a gente vai ter gestante com 20 anos. Sim. Eu tive com 20 e na minha época já não era comum. Entende? Então, assim, atualmente a gente vê o quê? Um número menor de filhos, né? E as mães, as mulheres engravidando numa idade maior. E que realmente a gente sabe que, por si só, o metabolismo mais lento, tudo isso, a gente aumenta risco, inclusive de tudo isso que eu falei. Diabetes, pressão, entendeu? Tireoide. Hoje a gente vê, quase todo mundo tem que tomar remédio de tireoide. Sim. Por quê? Porque a nossa nota de corte mudou. Por quê? Porque a gente viu que ali, apesar de estar dentro do normal para uma pessoa normal, para gestante, a gente já tinha alguma coisa para o bebê. Entendeu? Então, a gente começou a mudar todos esses valores. Sim. Isso vem nesses últimos anos, né, acontecendo. Tá bom, mas vamos melhorar, né? Exatamente. A gente começou a olhar mais para outros lados, entendeu? Tá. Vitamina. A gente sabe que as vitaminas, atualmente, a gente tem uma grande importância relacionada, muitas vezes, na cognição do bebê. Sim. Depois, coisa que imagina, nem se falava disso. Mal se falava de ácido fólico. Sim. Nossa, é mesmo, né? Que coisa. Entende? E eu comecei a falar de ácido fólico, acho que 6 meses antes, assim, de uma possível gestação. Eu comecei a tomar... Exato, porque você já foi tudo programado. Você já estava pensando, você já estava orientada, você já sabia que você já estava ali numa idade, que... Tanta coisa. Então, você já tinha, inclusive, esse sentimento de angústia, de ansiedade, diferente. De uma menina de 20 que não tá nem pensando quando vê, puf, tá lá. Exatamente. Entendeu? São as gestações, né? Cada um com a sua parte. Fernanda, agora falando um pouquinho da sua maternidade, eu acho muito legal, assim, conversar, porque esse programa é isso, né? Nós vamos falar sempre de conhecimento, mas em sua maioria, a que vem aqui, é mãe. E você acabou de falar que você foi mãe aos 20 anos, né? Foi. Quem era a Fernanda aos 20 anos? Eu acho que eu nem sabia. Só era a praiana ou já era já quase era indo, doutora? praiana, era da bagunça da faculdade. Então eu falei que eu acho que Deus... Você sempre fez medicina? Foi sempre medicina, tá? Não, desde pequena eu falava que eu queria ser médica. Meu pai é médico, minha família inteira é médica. Minha irmã, meu irmão, todo mundo. E agora meus 2 filhos, meu filho acabou de formar, né? Medicina também. Médico, gente, o Pedro? O Pedro. Oh, que chique. Aliás, está atendendo por aqui na região, viu? Que legal. E mas especialidade já? Clínica médica, por enquanto. Passou na residência. Mas ele vai escolher já alguma... Aí ele passou na residência do SUS, ele vai rodar num hospital aqui da região 2 anos. Vende só clínica. E depois ele escolhe. Aí depois, segundo ele vai fazer geriatria. Ai, que fofo. A mamãe cirurgiã queria, assim, uma psiquiatra, o outro clínico, né? Eu fiquei ali com o meu sangue, né? Fala, cadê meu cirurgião? Cadê meu cirurgião? Queria tanto, entendeu? Mas tá bom, né, amiga? Ele já foi pra medicina, né? Foi ótimo. Olha que lado. Entrou na residência, coisa que a gente sabe que tá difícil entrar. Tá super difícil entrar. É mesmo? Não sei. Vocês que sabem, vocês que são... Não, pessoal, hoje em dia, forma, espera uns anos até conseguir realmente entrar na residência. É mesmo. Então, fiquei muito feliz. É maravilhoso. Mas, Fernanda, 20 anos. Falando, já foi pro filho. Vocês viram isso, ó. Maternidade. Tô falando dela, aos 20 anos. Não, ela falando do Pedro. Não,
E eu Conta. estava no segundo ano da faculdade, já sabia que eu queria ser cirurgiã. É isso, gostava de um sangue. Porque desde pequeno eu acompanhava meu pai. Dexter. Dexter. Meu pai era cirurgião vascular e eu ia no consultório dele, ele fazia microcirurgias e eu ficava ali vendo ele cortar e não sei o que. Eu falava, gente, que coisa linda. Hoje em dia, agora pensando aqui, né, o que eu faço dos implantes hormonais é a mesma coisa que ele fazia em microcirurgia quando eu ia lá ver. É isso. Igualzinho. Só que ele botava uma agulha de crochê, assim, puxava, né, quebrava vaso. Eu entro com o implante. Mas assim, aquilo eu olhava, eu falava, encontrava, saía pra passear com meu pai no shopping Metrópole, né? Verdade. Aí eu sei que encontrava paciente e falava, nossa, mas seu pai é tão bom médico, atendeu minha mãe, atendeu minha irmã. Então aquilo foi me marcando. Então a vida toda eu já queria ser médica. Tá. Quando eu tava no segundo ano, eu engravidei da Rafa. Na faculdade, tu engravida? Aí foi. Aí Olha, foi. ela é mãe de uma Rafa também. É. A Fernanda que tava aqui, que veio, é mãe de Rafa também. Rafael Gente, e Pedro. Meu E Deus. o meu postiço, Gabriel, É. né? Aí eu tenho 3 também. É. Que loucura. Aí eu sei que engravidei. Segundo ano, quando nasceu o terceiro ano, falei, bom, tudo bem, né? Já tava com o neném mesmo. Quando vi o terceiro ano, passa um pouco, eu amamentando, não engravida amamentando. Depois eu virei ginecologista para orientar minhas pacientes que engravida sim. A médica pode falar. Não acreditem em coito interrompido. Não, mas ainda tem esse dessas pensamento? As pessoas coisas. ainda pensam nisso? Não, né? Não, tem. Pensa. Ah, não. Eu já bem falo para todo mundo, já dou bem o recado, né? Ah, não. Aí eu sei que eu falei, cadê menstruação? Quando vejo, eu tava quase grávida, quase de 4 meses do Pedro. No terceiro ano da faculdade, ele nasceu no quarto ano. Pera, suas 2 gestações foram na faculdade e você ainda conseguiu se formar? Minuto de silêncio. Eu nem sei, Ju, eu falo pros meus filhos que, assim, eles agora que passaram por tudo, que eles iam dar mais valor, eles são meus amores, assim, mas eu falo, agora vocês vão dar mais valor pra mãe de vocês. Não, mas eu já tô Porque, dando. Olha, gente, Pedro, Rafaela, precisamos conversar. Se vocês não estão dando valor pra sua mãe, a gente precisa conversar sobre isso? São Não, meus de amores, coração, de verdade, você se formou. Não parei nenhum ano. Aí, só que aí o que aconteceu? Eu falei, gente, eu tenho 2 filhos, não dá pra eu fazer cirurgia. Quero fazer cirurgia, não dá. O que eu vou fazer? Falei, eu vou fazer anestesia. Anestesia, acho que vou ficar ali no centro cirúrgico, então acho que vai ser legal. Fiquei no centro cirúrgico, 2, 3 meses, eu falei, não dá. Eu falo mais que a boca. Eu chego pro paciente, eu falo assim, oi, tudo bem? Boa tarde, qual que é o seu nome? Você tem alergia a algum remédio? Tem algum problema de saúde? Tchum. O paciente acabou. dormia, eu ficava ali, Ninguém vai só ficar com conversando comigo. o barulhinho do pip do coração, o cirurgião ali, com a mão ali, no quentinho, eu falava, não, eu não quero ficar aqui. Falei, o quê? Nisso, pela primeira vez da minha faculdade, que é muito boa a GO da faculdade, sobraram 2 vagas de GO. Ai, gente. Deus faz tudo certo. Ai, certinho. Porque quando eu tava na faculdade, os meus residentes, eles falavam, nossa, você tem jeito pra isso. Você tem jeito para atender mulher, você tem jeito de fazer parto, você tem que fazer isso. Eu falava, nossa, mas eu tenho 2 filhos, não dá para eu fazer isso. Como que eu vou falar pro meu pai que eu vou fazer isso? Não vai dar, né? Dá. Falei, não. Aí fiquei pensando, matutei, fui para anestesia, não deu. Não deu. Aí sobrou vaga de GO. Falei, gente, na mesma hora eu falei, eu vou ter que trocar. Fui lá na faculdade, falei, eu não quero mais fazer anestesia. Eu quero mudar pra GO, tá bom? Tá bom. Fizeram uma entrevista, pronto, fui eu pra GO. É óbvio que você foi. Até eu aprovaria. Foi difícil, Ju, foi muito difícil. Com 2 crianças pequenas, foi difícil. Mas, meu Deus, meus amigos, meus residentes, meus R+, meus professores me ajudaram muito. Então, só tenho a agradecer, entendeu? Eu levei meus filhos pra dar plantão comigo. É mesmo. E eu pro hospital, eu falava, ou traumatiza. Não, deu certo, né? Eles viraram médicos, entendeu? Nenhum deles cirurgião e obstetra, entendeu? Não sei por quê. Eu não sei por quê, entendeu? Eu não queria dizer, mas acho que deu uma traumatizadinha, eu gente. não entendo, Fernanda, exatamente. mas deixa eu falar uma coisa. Nossa, gente, isso é apaixonante, porque eu não sabia dessa parte de ter sido na faculdade, você ter levado. E você tinha uma rede de apoio fora levar eles para o hospital? Tinha uma rede de apoio. A minha mãe, a minha sogra me ajudaram muito. Mas, assim, nessa época eu tive muito entremeios. Eu separei do pai, então a gente teve bastante
problemas ali. Hoje em dia a gente se dá muito bem. Mas ali na época foi muito difícil, tudo que aconteceu, entendeu? Todas as coisas. Então, assim, eu sei que passou, que eu falei, eu não sei nem como foi, eu só sei que foi. Hoje em dia, quando eu olho pra trás, eu falo, gente, como que eu passei? Eram 2 anos, depois ainda fiz mais um Não, ano não sei, de de verdade. especialidade, entendeu? Não sei. E dando plantão, e dava plantão dia sim, dia não na Até porque nós estamos falando de residência. medicina, né, gente? Medicina, meu Deus. Separei no 5º ano da faculdade. Então Mas eu você tive quis fazer filho, tudo na separei, faculdade, assim. e aí fui virar residente, Você ainda ia troquei. embalada mesmo? Depois quando fui. E o pior é que eu ainda ia. Ainda ia. A gente naquela época. A gente não é a melhor pessoa? Naquela é a melhor época pessoa, não é? tinha guarda compartilhada, mas ele sempre foi muito bom pai, assim, com as crianças. E é. aí, ele cuidava bem, eu sempre dava plantão. Então, a gente, quando fez essa separação... Ele não é da área médica? Não. Tá. A gente tinha uma separação de final de semana a cada 15 e de dia de semana, terça e quinta, ficava com ele toda semana. Coisa que não Legal. era muito comum, mas assim, eu dava plantão pela residência, então eu só pegava plantão de terça e quinta. Legal. Quando eu não tava de plantão, eu não tava com as crianças, eu falava, então é o Vou dia. dar uma passeadinha, Então, né? eu Não, vou tinha- viver, né, gente? Eu tinha essa Vou chance, dar uma- porque eu tenho amigas que, assim, não tem nada de pai, não tem rede de apoio, Sim. então não dá pra fazer isso. Sim. Eu, graças a Deus, eu tinha, querendo ou não, a gente teve muito entremeios, mas assim, eu não tinha nada pra falar. Ele ficava, cuidava, a mãe dele cuidava, entendeu? Muito bem, realmente. Sim. Então, mas não foi nada fácil. Foi Não, nada imagina, fácil. eu já tô cansada. Quando, não sei qual foi o momento, assim, do Eu do acho que é vem. por isso que hoje eu olho pra trás, eu nem lembro muito, assim, eu falo que eu só sei que foi. E todo mundo fala pra mim, nossa, mas você tem tanta energia, meu Deus, você não para, né? Eu É. falo, desde pequena, minha família me chamava de menina biônica. Não, mas acho que Fui cabe bem. atômica, Eu acho que cabe bem. entendeu? Não, as pessoas me chamam de Juliana Voltaren 500 miligramas. Você tá de parabéns. Pode É colocar um isso. Voltaren lá pra você também. Mas você, ô, Fernanda, mas eu acho que se não fosse essa sua vibe, né? Essa sua energia, de esquecer também. Esquece que tá cansada, esquece que vai. Não consegue, amiga, de verdade. É uma faculdade de medicina, 2 filhos, separação, residência, né? E a medicina por si própria é um mundo totalmente à Foi. parte, né? Assim. E aí você vem para algo de ginecologia. Você lembra do seu primeiro parto? Eu acho que foi na residência, não, no internato. Porque hoje em dia o pessoal da faculdade, entendeu? É difícil, tá difícil. Tá, por quê? Porque eu acho que as faculdades estão deixando muito a desejar. Tá. Eu fiz muito parto na faculdade. Então, quando eu era interna do 5º ano, eu acompanhei gestante. Coisa que hoje é diferente essa medicina. Eu falo que eu amo um parto, mas hoje em dia a gente vê, assim, que o aprendizado do parto, ele tá diferente. Sim. Entendeu? E que na minha época a gente tinha muita coisa que realmente também fazia desnecessária, né? Quando eu formei, que eu aprendi, que atualmente a gente olha e fala, meu Deus, né? Às vezes a gente aprendeu coisas e que hoje você olha e fala assim, puxa, ainda bem que eu evoluo na minha medicina. Porque realmente lá atrás, a forma como a gente fazia, você olha hoje e fala, não, mas não era a melhor forma. Entendeu? Então, a minha formação, quando eu formei, escolhi ser ginecologista, eu já tinha filhos. Eu acho que foi me moldando para ser quem eu sou. Sim. Inicialmente, como parteira, eu falo que eu nasci nessa vida para ser parteira. Putz, eu amo o parto. Você sente que é transcendental, assim? Como Eu se sinto fosse assim, espiritual? Ju, que a hora que eu tô fazendo, eu faço manobras e que não sou eu fazendo. Não é Que você. vem alguém aqui Eu e bota senti isso quando falar eu pra tava com mim, você. fala, ó, vira sua mão aqui Sim. assim, que o neném vai virar assado e vai sair. Então, realmente, isso eu falo que eu sei do meu coração funciona. Porque quando você tá dormindo num quartinho, tudo bem, você tá no plantão. Mas batem na sua porta e falam assim, doutora, a enfermeira tá chamando que não quer nascer. Você já levanta disparado. Você fala, meu... E você chega ali, você vai ter que fazer esse neném nascer. Porque se não tá querendo nascer, é porque não tá legal. Quando ela te chamou, entendeu? Então, eu falo que assim, graças a Deus, é lógico que a gente tem complicações, bebê é complicado, parto é complicado, gestação é complicado, entendeu? Mas a gente tem que fazer sempre o melhor. Eu falo que tudo que eu faço é como se eu estivesse atendendo a minha filha, minha mãe, minha irmã. E eu tenho talvez um sangue frio, assim, que eu já operei minha irmã, entendeu? Minha irmã já Sério? teve um abdômen agudo por preenese ectópica, a gravidez estava na trompa. E eu fiquei acompanhando com o ultrassom, e ela tem tanto medo. Minha irmã é uma pessoa assim, que ela vai colher exame de sangue, ela tem que colher deitada, porque ela desmaia. Para. E ele é Minha irmã médica? mais velha é médica.
Aí eu sei que 5 dias para fazer diagnóstico, porque eu olhava e falava, tá ruim, mas tá estranho, mas não tá assim ainda na cara que é alguma coisa, tá estranho na cara. O exame de sangue melhorava, eu falava, tem coisa estranha. Pra ver como a cabeça da gente é uma coisa assim Sim. que, entendeu? Aí eu sei que depois do 5º dia eu olhei e falei, não tá indo bem isso aqui. A gravidez não tá dentro, não tá no lugar certo. É uma gestação que tá fora, tá na trompa. E eu sei que tá tudo bem, mas a gente vai ter que fazer a cirurgia porque a gravidez não pode evoluir aí. Teve de tirar? E aí ela falou, eu falei assim, a melhor cirurgia pra você é por vídeo. Você é médica, a gente tem algumas pessoas da sua sala que a gente pode chamar pra vir fazer a sua cirurgia. Ela falou, eu quero que você me abra. Falei, porque se eu for fazer, eu vou fazer aberta, como uma cesárea. Ela falou, é essa que eu quero. Falei, então tá bom, então vamos lá. E lá pelas tantas, ela foi pra casa arrumar as coisas. Eu sei que eu cheguei, liguei pra falar com alguma coisa. Nossa, quando eu liguei, ela tava assim num nervoso, ela chorava. E ela falava, eu tenho certeza, eu vou morrer na anestesia. Ave Maria, gente do céu. E eu falava, ó, é assim, você se acalma. Eu que sou a sua médica, não vou nem ser sua irmã, entendeu? Tô sabendo o que tá acontecendo, tá tudo bem e vai dar tudo certo. Então você se acalma, não vai ter nada de problema. Entramos pra operar, chamei 2 colegas, aí falei, eu não vou sozinha Não, também, aí porque também. vai que acontece, Nossa, eu ia falar, você é muito fria. Nem, também não sou besta, né? Pelo amor de Deus. Aí peguei, chamei mais 2 colegas que, são do meu coração, assim. Meu pai entrou na sala, meu pai é médico também, ficou ali sentadinho numa cadeira. A hora que acabou a cirurgia, ele falou, a cirurgia não dura assim 10 minutos. Você abre a barriga, amarrou a trompa, acabou. Ela falando como se fosse a coisa mais Acabou, normal. mas Claro. tinha sangue dentro da barriga. Aí você fica ali, ó, e seca sangue. Então ela tava com tanto medo que o negócio fez assim, ó, e segurou aquilo lá. Estourou, só que ficou sangrando aqui dentro das alças do intestino, que ficou assim grudado. Uma Fernanda, coisa você quer me impressionante. apavorar? Fernanda, você quer me apavorar? Eu que fiz a sua, não vai acontecer nada. Só não vai acontecer nada. Ai, que bom, Fernanda, você me deixou bem à vontade agora. Ai, Mas, meu menina, deu Deus. tudo certo com a sua irmã? Deu tudo certo. Eu sei que foi pra cirurgia, foi tranquilo. Mas assim, então é o que eu falo. Eu gosto de uma cirurgia, sou parteira, nasci pra isso. Mas o que foi acontecendo comigo? Fui ficando velha, né? Atualmente eu tô com 50 e vou fazer 51. Nossa, muito velha, gente. Ela é Não, muito mas velha. assim, a mulher, Não, amiga, Ju, você- a gente depois dos 40, gente, é uma mudança. É uma chave, assim, ó, que vira. Tá. De verdade. E a gente já vai chegar à reposição hormonal? Segura, calma. Não, calma, não, segura, entendeu? segura o flash. Peraí, eu só quero que a gente termine a parte do maternar aqui, que a gente vai colocar. Coloca a foto aqui da família, Ale, fazendo um favor, querido. Só pra gente encerrar um pouquinho disso, e a gente vai falar de reposição hormonal, não com muito tempo, a gente pode trazer até num outro momento. Aí nós temos você, sua filha lá na tela, o Pedro, qual é o nome do seu papis mesmo? Luiz Mar. Luiz Mar, e sua mamas? A minha mãe drasta, essa daí, chama Madrasta. Sandra. Gente, vocês são tudo alto, né? Olha A isso. Sandra é super alta. É, né? E ela já é casada com meu pai já há muitos e muitos anos, por isso que eu falo. que Que legal. o povo fala madrasta, fala, mas ela não é má, ela é boa. É mãe, não, a gente- É boa drasta. A gente sabe, a gente sabe. Tenho E- minha mãe Ah. também é viva, mora em Peruíbe. É da praia mesmo, gosta, né, praiana gente? também, caminha na praia. E você, o que eu gostaria do encerramento, assim, do maternar, né? Que é difícil, dá pra experimentar novas coisas, né? De ter um filho, faculdade e tudo mais. Mas o maternar é uma coisa muito intrínseca, assim, você é realizadíssima do ser mãe, assim? Ou foi aquela coisa que você falava, meu Deus do Ô, céu, Ju, eu eu sabia onde sempre eu quis ser tava. mãe. Eu sempre, a vida toda quis ser mãe. Ai, que legal. A vida toda quis ser mãe. Eu falava a vida toda que eu queria ter 5 filhos. Eu tive 2 filhos. Eu tenho um postiço, meu enteado, que eu fui casada com o pai dele, então ele era bebê, quando eu separei ele era adolescente, a gente sempre manteve o nosso contato, então atualmente a gente tem muito contato, ele já é grande, já é adulto. E eu nessa vida eu tive 3 abortos. Meu Deus, amiga. Então, eu falo assim, que a maternidade sempre foi um desejo meu.
Mas quando veio a Rafa, a primeira vez que eu engravidei foi um aborto que eu tive, antes Tá. da faculdade. Uhum. Aí depois eu engravidei da Rafa. Aí a Rafa, nossa, eu falei, meu Deus, não era a hora, eu estava no segundo ano da faculdade. Entendeu? Então eu falo, primeira coisa que eu falei, gente, mas, putz, grilo, não vai dar pra eu ter filho. E graças a Deus, o pai dos meus filhos falou, não, a gente vai ter esse negócio, Deus manda na hora que é o certo, e vamos que vamos. Eu falei, então beleza, vamos ver o que vai dar essa história. Vai dar. E eu, atualmente, isso pra mim, eu falo que como obstetra, Ju, foi o que me moldou como a médica que eu sou hoje, realmente, entendeu? Porque eu tenho um entendimento de vida e sempre eu tive filho com 20 anos. Eu tive muitas dificuldades na minha maternidade, muitas. Que a gente aqui tá conversando, eu falo como coisas dando risada, mas na hora, entendeu? Foram situações muito complicadas, né? Mas tudo passa e Deus vai sempre ajeitando as coisas. Sim. Então a gente, primeiro que eu falo, nunca vai ter aquele momento certo que você vai falar, agora eu vou parar minha vida pra ter filho. A mulher hoje em dia, não dá, a gente tem uma vida louca, a gente vai ter. Então vai, só vai. Programa um pouco, mas só vai. Porque se você quiser programar muito, quando você vê, a coisa já tá lá na frente. E o tempo é uma coisa que não tem volta. O tempo não tem volta. Entendeu? Então, hoje a gente quer sempre prorrogar. Não. E as coisas não estão na nossa mão. Não. Entendeu? É o que eu falo. Eu tenho aquelas brigas com Deus, ele sempre ganha. Ele sempre ganha, mas é isso, entendeu? Então, eu acho que a maternidade minha, durante a faculdade, me moldou na médica que eu sou hoje. Sim. Realmente, eu acho que meus filhos também se tornaram médicos, até por toda essa situação que eu passei junto deles. Sim. Eu lembro deles bebezinhos, eu passando no ciclo de propedêutica, médica, clínica. Então, que a gente aprendia a examinar. E eu deitava eles com as mãozinhas assim, ó. Ah, não, gente. Falava, fica aí. E apertava, porque criança você palpa baço, palpa fígado. E aí, eles bonitinho. Então, passavam no médico também, não aprontava escândalo. Oh, meu Deus. As crianças foram tudo adestradinhas. Não, tá parecendo o Augusto, assim. ele é assim, mamãe, vamos pro doutor Tomás? Eu falo, Então, é isso. como assim? A mamãe, tô doente. Olha que graça. Aí ele vai pro doutor Tomás, o menino não chora, não faz nada. Os meus deitavam, já levantavam o bracinho, assim, Eu falo, ó. como que pode, né? Agora, eu vou até fazer um adendo aqui, vale o relato, né? Relato de gestação. Todo o tempo eu falei pro Augusto que ele nasceria do que ele quisesse. Eu treinei o parto normal, né? Lembra que fisioterapia pélvica, Nossa, eu tudo. lembrei tanto de você esses dias. Eu vou até te amiga, contar. Conta me isso. conta. Aí, beleza. Eu falei, gente, quero parto normal. Eu vou realizar esse negócio aí, que é outra coisa que todo mundo vai falar na sua cabeça, todo mundo vai vir. Falei, não, eu vou de parto normal. Vem, Augusto. 34 semanas ele encaixou. Encaixadinho, bonitinho. Eu falei, agora vai vir de parto normal, Senhor, meu Deus, tá tudo pronto, vai dar tudo certo. Parto normal. 39 semanas, última consulta com a doutora Fernanda. Augusto está desencaixado, virado, com as perninhas todas diferentinhas, assim. Como assim, doutora? Ela falou, ele virou. Sentou. Ele sentou. Aí ela virou ainda pra mim e falou assim, olha, a gente até pode fazer uma manobra, mas será que é isso? Você não falou pra ele que ele queria nascer do que quisesse? Não é certo a gente fazer então a cesárea? Eu assim, ó, falei, gente, você entende que a criança também escolhe o momento do parto. Ela escolhe vir pra vida. E depois eu vou dar outro relato sobre laqueadura que eu acho que vale também. O que você lembra de mim? Que eu peguei esses dias um bebê sentadinho, fiz ultrassom. Sentadaço. Aí eu olhei e falei, ai, gente, eu vou tentar virar esse neném. Era uma menina pequenininha, assim, mas ela tava aqui calminha, né? Fui ali, Ju, virei o neném. Você virou? Virei. E uma vez, quando eu era aluna, eu tentei virar um neném e eu não consegui. Então, todas as minhas pacientes, eu falava para as pacientes, isso que eu falei para você. Tá. Poxa, o neném tá sentado, vamos fazer cesárea? Porque a gente até tem manobra, mas a manobra no Brasil, ela não é muito indicada. É um processo, né? Porém, atualmente tem muito médico que faz. Tá. Aí eu tava ali no transição, eu falei, ai, gente, esse neném aqui tá... Fui. Virou. Ai, Falei, gente, isso é o dom mesmo que a gente isso é um tem. dom. Mas não deu.
10 horas o nenê desvirou lá dentro. Porque quem manda é a criança. Por isso que eu nem tentei, eu podia ter insistido, porque eu sabia que você ia conseguir. Ela foi lá, eu falei, quer que eu tente de novo? Ela, não. Não, eu sabia que você ia conseguir. Se você tentasse, eu sabia que você ia conseguir. Mas o Augusto ia desvirar. Ainda, é gente. certeza que ele ia desvirar. Porque, não, eu falo, o Augusto, ele escolhe tudo, é do jeito dele. Ariano, né, amiga? Então, assim, a gente não precisa adentrar em algumas coisas. Só pra gente encerrar nosso bate-papo, porque ó, a gente já está passando o tempo, é normal. Eu e Fernanda conversando é sempre assim. Nós falamos um pouquinho de reposição hormonal, mas é que eu quero saber desse novo. A Fernanda vai receber o título de cidadã. Eu não sei quando vai passar o programa exatamente. Título de cidadã Peruibense, isso. Câmara Municipal de Peruíbe. Você está atuando que área pública também qual é? Eu trabalho bastante no SUS, né? Isso. Eu sempre atendi lá no AME da Praia Grande, então é um trabalho que eu tô lá já acho que há 17 anos, desde o início do AME eu atendo, faço pré-natal de alto risco, faço os ultrassons específicos ali. Trabalho em Itanhaém, no hospital, na maternidade de Itanhaém também, tem um consultório particular em Itanhaém. E respondo pelo município de Peruíbe, na parte da saúde da mulher também. Que orgulho, né, gente? E ainda mantenho meu consultório aqui de Santo André, onde eu estou fazendo atualmente, não faço mais a parte de gestação, então atualmente eu faço só a parte da reposição hormonal, implante hormonal, e suplementação injetável de vitaminas, suplementos, coenzima, então... E essa questão da reposição hormonal, ela entra em qual momento da sua vida? Porque eu sei que houve até uma evolução tua mesmo, igual você falou, depois 40 muda e tudo mais. E hoje tá algo a ser falado, todo mundo fala de reposição hormonal, mas particularmente eu não entendo nada. Eu ainda não cheguei nisso, porque eu ainda amamento, né? Quero o processo vai um pouquinho mais pra frente. Mas e aí? Que tanto é esse universo de reposição hormonal que precisa acontecer? Em qual momento da fase da vida da gente a gente precisa olhar disso? É assim, ó. O que eu, né, tenho meus pensamentos, tenho a minha cabecinha, né? O que eu imagino sobre isso? Então, eu falo que quando eu formei, eu já tenho 20 anos de formada. A gente escutava que o hormônio não era bom para mulher, inclusive que dava câncer. Então, para mim, eu acho que talvez seja até um universo aí bem machista, assim, porque realmente a mulher, quando a gente repõe o hormônio, o poder que a gente dá para a mulher é muito grande. Né? Então, a gente mantém aquela vitalidade, aquela jovialidade da mulher por muito mais tempo, por anos à frente, entendeu? Então, para mim, aquilo era alguma coisa que era medo da gente realmente começar a mostrar essa situação de poder, de empoderamento, mais ainda. Então, quando eu me formei, há 20 anos atrás, a gente teve um estudo enorme e que se falava que o hormônio dava câncer. E isso não é verdade. Então, a gente precisa realmente avaliar a paciente, a gente precisa estar fazendo exames de rotina ginecológica. Isso é muito importante para todas as mulheres, os homens também, né? E a partir dos 40 anos, principalmente, a gente começa a ver uma falha hormonal, que muitas vezes a gente ainda não pega como uma alteração dos exames de sangue, mas a gente pega como uma queixa da paciente. Olha, minha memória... Eu tô com insônia, eu sempre dormi bem, agora meu sono não tá bom. Os famosos fogachos, né? Eu realmente tô sem paciência, eu tô tendo atitudes que antes eu tinha de uma forma e agora não é mais dessa forma. Então, realmente, a gente começa a ver uma mudança da personalidade. E que antigamente a gente falava isso é normal. Você aguenta que isso é normal. Mulher não podia ter TPM, não podia sangrar, não tinha endometriose, não tinha nada. A mulher tudo era normal e tinha que aguentar. Sim. Entendeu? Então, a gente vem modificando essa visão da mulher. E o hormônio faz parte disso. Perfeito. Por quê? Porque a gente sabe que quando a gente repõe os hormônios, a gente vai dar uma manutenção da pele, do cabelo, da memória, entendeu? Do colesterol. Colesterol, ou seja, isso já está ligado ao infarto. Então, a gente sabe que após os 40 anos, a mulher, ela infarta muito mais do que o homem. Por que isso? Justamente por causa da falha dos hormônios. Então, se a gente mantém os hormônios, é muito melhor. A gente tem uma diminuição da nossa massa óssea com a nossa perda dos nossos hormônios ovarianos. Então, quando a gente repõe os hormônios, essa perda da massa óssea, a gente consegue manter por um período maior o nosso osso melhor. Entendeu? Então, por que ali atrás isso já não era falado? Sim.
Não, aí foi uma multidão de gente. Então, hoje em dia, a gente fala realmente até da reposição dos hormônios masculinos na mulher, que é a tal da testosterona, que antes a mulher sempre falou sobre reposição de testosterona. Mas a forma como era entregue a testosterona não era boa para a mulher realmente. Entendeu? Então, assim, inicialmente, eu acho que a gente fazer sempre os exames, né? Pra gente estar triando. Pra entender o seu corpo. Exatamente, pra gente estar triando. A Juliana é a rainha. Sempre que acontece qualquer coisa, ela já fala comigo, ó, doutora, como que tá acontecendo? Eu tô assim, eu tô assado. O que a gente faz, o que a gente não faz? Sim. Entendeu? Vamos colher exame ou não? Isso daí espera mais um pouco, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, é manter uma rotina realmente ginecológica com os exames de sangue são muito importantes e os exames normais de ginecologia, né? E entender que a mulher, o homem também, a gente também tem a andropausa. Sim. Então, eu sempre falei que eu me formei parteira. Hoje que eu entrei na menopausa, comecei a ter um monte de situações ligadas a esses sintomas da perimenopausa, do climatério, e foi quando eu comecei a estudar sobre isso, que foi a virada de chave na minha vida. Sim. Eu falei, aqui eu vou precisar fazer alguma coisa. E as minhas pacientes também estavam passando por esse processo. Eu já tinha feito parto, já tinha feito 3 partos, e já tá todo mundo envelhecendo juntamente. Então, eu comecei a entender para mim esse processo e eu comecei a passar para as minhas pacientes. Isso é perfeito, doutora. Sabe o que eu falo para as pessoas? Elas precisam entender o daqui para frente. Eu sempre falo isso. Falo assim, olha, tá bom, você tem 45 anos, mas o que você quer daqui para frente? Exato. É o que você quer daqui para frente, é o que você tem que fazer agora. Exato. Ah, não, eu não quero viver uma vida boêmia, tá tudo certo, vamos lá. Sua escolha, vai lá e faça como você quiser. Agora, qual é a vida que você quer até os 100 anos? Porque hoje nós vivemos até os 100 anos, no mínimo. Meu vovô viveu comigo, morreu de Covid com 104 anos. Aí, gente, 104 anos e morreu de Covid, né? Porque ainda teve essa Covid. Eu tenho uma... Ele foi a carona que ele pegou. Né? Foi a carona, senão ele tava falava, aqui até hoje. Ele falava. Ele não ia. Ele falava, filha, Deus tá me fazendo participar do filme. Falava, que filme, vô? Esqueceram de mim. Minha avó já tinha ido, anos, e ele lá. Mas você sabe que a Fofinho avó pra de uma gente. amiga minha também, 103 anos. Então, e ele, cabeça boa, foi ótimo. Mas é isso, né? Nós temos anos ainda pela frente, né? E hoje, graças a Deus, aos 40 anos, estamos podendo realmente conversar sobre a vida, sobre uma reposição. E assim, ó, Ju, até falando agora isso, né? Eu vivi com o meu avô de 100 anos, então eu sei que há 100 anos atrás a gente tinha alimentação, a nossa suplementação alimentar de uma forma. Sim. E que hoje a gente tem uma mudança muito grande da nossa alimentação. Sim. Então, tudo isso vai fazer parte de como a gente vai envelhecer. Com certeza. Então, essa reposição de vitaminas, a gente está entendendo sobre isso hoje em dia, a gente está vendo sobre o que a gente tem para desinflamar as nossas células, porque a gente vai passando o tempo e a gente inflama as nossas células com os nossos alimentos ultraprocessados, um monte de coisa. Entendeu? A vida que a gente tem de estresse, tudo isso, a gente tem suplementações que a gente consegue fazer e consegue ajudar. Com certeza. Então, atualmente, a gente, apesar da nossa comida não ser tão boa, a gente conseguiu entender também que a gente tem outras formas de se melhorar essa situação. Certeza. Com certeza, suplementando, mas conhecendo o corpo, então, né, doutora? Foi isso. Eu comecei a ir por um outro lado, entendeu? De estudo, que, assim, diferente do meu lado de parteira, mas que para mim foi muito funcional e que atualmente eu vejo os pacientes. Hoje em dia eu tô trabalhando com emagrecimento também, entendeu? Então, hormônio e emagrecimento, a coisa trabalha super junto. Que faz parte, né, também. É uma coisa puxando a outra, entendeu? O Mamãe Quase Fit, né, a gente até mudou aqui que ela empodera, mas o ela emagrece, ela levanta, ela age, é natural, porque o emagrecimento, ele tá ligado intrínseco à saúde, gente, não adianta, Ju, né? É disposição, porque hoje em dia, sabe o que eu mais escuto no meu consultório? Fadiga crônica, esse é o meu quadro. Entendeu? Eu brinco que eu não posso estar cansada, porque eu tenho uma criança de 3 anos. Então, criança de 3 anos, a gente não pode ser cansada, gente. E você imagina, eu que falo que corro pra lá, corro pra cá, entendeu? Eu já tenho agora, já deve ter uns 6 meses. Falo que a atividade física na minha vida sempre fez parte. Tem hora que tem mais, tem hora que tem menos. Não, mas agora você tá Eu tô há 6 meses, eu já tô há 6 meses acordando 4h40 da manhã. Tá pra ir malhar assim, porque se eu não vou esse horário, eu não consigo ir. E posso dizer mais?
faz 2 meses que meus filhos estão indo comigo. Ai, gente. Então eu falo, eu sempre achei que eu ia traumatizar, mas até que não. Não, o exemplo arrasta. E outra pessoa entendendo O que você exemplo sempre... arrasta. Meu professor da falo. capoeira, ó. Então agora começando a fazer capoeira. É mesmo? Ai, que delícia. Isso. Fer, eu infelizmente preciso encerrar, mas eu quero agradecer, assim, eu tô tão feliz de você estar aqui, porque o que eu puder sempre levar para as pessoas, você, como essa pessoa mesmo, a essência, sabe? As dores que já passou mesmo, entendeu? As lutas que já vivenciou. Você traz uma verdade muito para as pessoas e eu quero que elas sempre conheçam. Então, continue levando suas informações e parabéns pela família que construiu e pela pessoa que você é. Obrigada, Gi, você mora no meu coração também. Tenho muito orgulho de você. Muito obrigada por tudo. E ó, vamos lá, gravando vídeo pra internet, hein? Quero ver os próximos, tá? E pra vocês entenderam um pouco de tudo desse universo fantástico que é maternar? É exatamente sobre isso. E sobre reposição hormonal, sobre todas as questões de hormônio, eu vou fazer um programa exclusivo, tá? Vejo se a doutora Fernanda pode. Se não puder, a gente vê numa próxima oportunidade. Só quero falar sobre isso. Qual é o momento, na onde a gente pode ir, como a gente vai entender, quais são as novidades, o que é peptídeo, o que não é. Vamos lá? Tudo bem combinado com você? Então, muito obrigada e até o próximo programa.